relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Iago. Vamos ao relato. Olá, GRP, meu nome é Iago e sou morador de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O relato que eu vou te contar aconteceu com o meu avô Cícero no ano de 1971. Meu avô morava nessa época com sua família em Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, e trabalhava numa aviação chamada Aviação 1001. Essa aviação foi fundada em 1970. Meu avô fazia o trajeto Rio de Janeiro capital para o interior e vice-versa. Ele trabalhava no período noturno como motorista. E sempre dizia que nunca teve medo de nada nessa vida, tirando aquela noite fatídica. Junto com meu avô, estava o seu companheiro de trabalho, que era cobrador. Seu nome era Vando. Parecia uma noite tranquila. Já era por volta de meia-noite e meu avô vinha vindo de Cabo Frio, de volta para Campos dos Goytacazes. Segundo meu avô conta, ele saíra de Cabo Frio por volta de 11h30 e a previsão de chegada na sua cidade era por volta de 3h30 da manhã. Além do meu avô e o cobrador, no ônibus tinham mais 10 pessoas. O ônibus estava praticamente vazio, mas era devido ao dia e horário. Era normal, segundo meu avô, esse pouco fluxo de pessoas. E ao chegar numa certa parte do trajeto, meu avô parou em um posto de combustível. Os passageiros desceram para fazer suas necessidades e meu avô foi utilizar o banheiro, lavar o rosto e tomar um café. Nisso, um senhor muito estranho, um andarilho, se aproximou do meu avô e disse: "Viu, você é o Cícero, não é?" Meu avô achou aquilo estranho e respondeu: "Sim, mas de onde o senhor me conhece? Já pegou o ônibus comigo?" Ele disse não, e apontando para o outro lado, onde estava o cobrador Vando, olhando uma banca de revista, ele disse: "Foi seu amigo que me disse seu nome." Então meu avô, mais aliviado, disse: "É sim, sou Cícero, prazer, e o senhor como se chama?" Ao invés do andarilho responder, ele mudou de assunto, dizendo: "Eu queria que o senhor me levasse até Campos dos Goytacazes, mas sem cobrar a passagem." É claro que meu avô disse que não poderia ajudar ele, pois sem pagamento de passagem era proibido aos funcionários darem carona. E ofereceu a ele um café, dizendo que pagaria o café para ele com prazer. E ele poderia escolher algo para comer. E para o espanto do meu avô, ele disse que o que ele gostava de comer não estava ali, e sim no ônibus. Meu avô, na inocência, achou aquilo esquisito e disse: "Meu amigo, no ônibus não servimos comida, mas aqui tem. Pode escolher, faço questão de sanar a sua fome." Mas aquele homem estranho sorriu para o meu avô, sarcasticamente, e virou as costas para ir embora. Mas antes virou para trás e disse: "Nos vemos por aí, Cícero. E jamais vou esquecer que você se recusou a me dar carona." Então, aquele homem estranho foi embora. A moça atendente disse para o meu avô tomar cuidado, pois aquele andarilho parecia perigoso e vingativo. Meu avô perguntou se ela conhecia ele, mas ela disse que ele aparecia lá na lanchonete uma vez por ano, dos 3 anos que ela estava trabalhando ali. Mas ninguém sabia quem era ele. Então meu avô foi embora pensativo. Voltou para o ônibus e continuou o percurso. Após 15 minutos dirigindo, ele se aproximou de um local cheio de árvores e mato, uma localidade bem escura, conversando calmamente com o cobrador sentado no banco ao seu lado, ambos jogando conversa fora. Foi quando meu avô freou o ônibus bruscamente, pois algo estava parado no meio da pista. E conforme o ônibus foi se aproximando e os faróis do ônibus iam batendo naquela criatura, meu avô e o motorista do ônibus puderam ver claramente o que era aquele animal que estava no meio da pista. Meu avô freou e aquele ser saiu correndo para o outro lado do matagal. O cobrador e meu avô viram a mesma coisa.
Ao longe parecia um bezerro, mas enquanto meu avô ia freando o ônibus e se aproximando do animal, eles puderam ver como aquilo era de verdade. E aquilo não era um bezerro não, GRP. Aquele ser ficou em duas patas. Era muito grande e tinha olhos vermelhos, totalmente negros. Então o cobrador assustado disse: "Você viu, Cícero? Era um lobisomem." E meu avô falou: "Será? Acho que não, Vando. Melhor você ver se estão todos bem lá atrás. Nem vou parar aqui. Não sei que animal era aquele, mas coisa boa não era, pois tinha olhos em chama, muito estranho." O cobrador concordou e foi verificar tudo. Falou para o pessoal que o motorista freou porque havia um animal na pista, mas que o animal já tinha atravessado e que eles iam continuar o percurso. Chegando na cidade, tanto meu avô quanto seu parceiro, Vando, estavam abalados. Decidiram não contar nada para ninguém, pois quem acreditaria? Então meu avô, terminado seu turno, foi embora para casa. No dia seguinte era sua folga. E quando chegou a noite, meu avô, juntamente com minha avó e as crianças, foram se deitar. Quando deu 3 horas da manhã, o meu avô acordou com um cheiro insuportável de enxofre e carniça que começou a empestear o ar. Parecia que tinha algo com dificuldades para respirar na sua janela. Meu avô levantou, verificou se a janela estava com cadeado e foi até o vitrô do banheiro, que era bem alto. Pegou uma cadeira, totalmente em silêncio, subiu e, como o vitrô ficava aberto, era só espiar o que estava rodeando a casa. Meu avô tinha uma espingarda em casa. A casa do meu avô não tinha muros. Depois que meu avô subiu na cadeira, enfim viu o que estava rondando a sua casa. Era a mesma criatura que ele vira na pista na noite anterior. Aquilo corria rapidamente em volta da casa, fazendo o maior tropé, e acordou as crianças e a minha avó, que rapidamente segurou todos num cômodo e perguntou ao meu avô o que estava acontecendo. Meu avô disse: "Maria, se tranca com as crianças no quarto e não sai de lá até eu mandar. Explicarei tudo depois a você." Minha avó, contrariada, obedeceu. E foi. E meu avô, ao olhar novamente pelo vitrô do banheiro, viu que aquele ser estava parado, olhando para ele, bem próximo de uma árvore que dava de frente para o vitrô. Meu avô não quis saber de conversa não, GRP. Atirou no animal, que saiu correndo, uivando raivosamente. Meu avô sabia que tinha acertado ele. Nem preciso dizer que ninguém dormiu naquela casa aquela noite. Meu pai, na época, tinha 5 anos e sempre me contava como era o uivo do lobisomem. Ele não viu, mas escutou todo o tropé e o uivo aterrorizante da fera. Passado o sufoco, meu avô foi trabalhar na noite seguinte novamente. Contou o acontecido ao seu amigo Vando, que acreditou nele, pois, afinal, os dois tinham visto a mesma coisa. Quando passaram novamente na lanchonete no caminho de volta para Campos dos Goytacazes, a garçonete da lanchonete chamou meu avô e disse: "Cícero, tudo bem? Eu tenho um recado para você daquele andarilho estranho. Ele esteve aqui novamente e deixou um recado para você. Ele acabou de sair daqui não faz muito tempo e pediu para mim te dar um recado. Ele disse a seguinte frase: fala para ele que da próxima vez que algum estranho pedir uma carona para ele, é para ele dar. Melhor correr o risco de perder o emprego dando a carona que correr o risco de perder o pescoço." Eu perguntei ao andarilho Cícero o que significava aquelas palavras, mas ele disse que era somente para mim falar para você que você ia entender. E realmente, GRP, meu avô pescou rapidamente o recado. O miserável do andarilho era o lobisomem. E meu avô tinha certeza que ele o seguiu de alguma forma até sua casa e o atacou durante a madrugada. Meu avô disse à garçonete que não fazia ideia do que aquele andarilho estava falando e agradeceu a moça por ter dado o recado. E paralisado, voltou para o ônibus e perguntou ao Vando: "Meu amigo, aquele dia aqui na lanchonete, você se lembra que tinha um andarilho conversando comigo enquanto você folheava as revistas na banca de revista?"
E Wando disse: sim, lembro, o que tem ele? Então meu avô perguntou: você falou para ele meu nome? E o Wando disse: não, eu não falei nada para ele, por quê? Foi aí que meu avô ficou ainda mais aterrorizado, GRP. O andarilho, mentira. Não foi o Wando que dissera o nome do meu avô para ele. Mas como ele sabia que o meu avô chamava Cícero? Então meu avô contou ao Wando sobre o recado do andarilho e sobre o andarilho ter falado que o próprio Wando tinha falado o nome do meu avô para ele. O Wando ficou perplexo, horrorizado, e chegou na mesma conclusão que o meu avô. O andarilho com certeza era um lobisomem. Terminaram aquele turno com muito medo de tornar a ver aquele animal. Depois de 5 anos, meu avô foi mandado embora e se mudou para Petrópolis. Hoje ele ainda é vivo, GRP. Tem 89 anos, está lúcido e ainda conta essa história como se estivesse vivenciando ela nesse exato momento. Ele conta com muita emoção e nunca erra ou confunde as palavras. Eu acredito no relato do meu avô. Ele é um homem nobre e de palavra. Obrigada, minha amiga, por contar o relato da minha família. Abraços. Bom, galera Rede Trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao escrito Iago, que muito gentilmente me enviou a sua história. Um Rede Treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.